E aí, prontos para mais uma dose? Essa história começa com uma confusão no escritório. Uma senhora havia acabado de jogar quinte na cara da gerente Cha, nossa protagonista. Rapidamente, os seguranças apareceram e a retiraram dali. Todos no escritório a observavam em silêncio. Ela, no entanto, recompôs-se com firmeza, virou apenas o pescoço para trás e, com um sorriso carregado de raiva, ordenou que todos voltassem ao trabalho. Enquanto os funcionários obedeciam, a subgerente Lee se aproximou e perguntou se ela estava bem. A gerente confirmou que sim, disse que iria tomar um banho e trocar de roupa e pediu que a subgerente conduzisse a reunião que haveria mais tarde, além de enviar os documentos referentes à reunião que ocorrera mais cedo. Quando a gerente se afastou, a subgerente a elogiou, admirada por sua postura. Mesmo após ser humilhada, ela continuava incrivelmente profissional. Um colega próximo comentou que não era para menos. Afinal, ela era a filha mais nova do grupo Joseon, um dos principais conglomerados da Coreia, e a mais jovem a alcançar o cargo de gerente graças às suas habilidades. Mais tarde, no banheiro feminino, ela borrifava perfume em si mesma, tentando disfarçar o cheiro de quinte estragado. Então, apoiou-se contra a pia, soltando um suspiro, pois sabia que aquilo acabaria acontecendo. Mas como ela sabia? Simples. Ela havia possuído o corpo de Yeryun, a vilã de um famoso drama coreano, Flor das Provocações. Era uma novela extremamente popular, do tipo que começa com o protagonista masculino se apaixonando à primeira vista pela protagonista feminina. Depois de muitas brigas, os dois acabam juntos, mesmo contra a vontade de suas famílias. Mais tarde, descobrem que são meio-irmãos. Quando estavam prestes a aceitar esse destino, revelava-se que, na verdade, o protagonista masculino era adotado. A protagonista feminina chora de felicidade com a notícia, mas logo a tragédia retorna. O protagonista sofre um acidente de carro, perde a memória e, quando finalmente a recupera, é diagnosticado com câncer. Milagrosamente, o segundo protagonista masculino decide doar seus órgãos para salvá-lo, mas morre devido a complicações da cirurgia. No final, a história se encerra com a protagonista feminina e o protagonista masculino na praia, olhando para o céu, com a promessa de que ele sempre seria lembrado. A novela se tornou um fenômeno e a nossa protagonista era uma grande fã. Mas jamais imaginaria que ficaria presa dentro daquele enredo, vivendo como Cha Yeryun há 2 anos. O máximo que poderia fazer era esperar pacientemente pelo final. Quando chegou em casa, a governanta Kim, preocupada, perguntou por que ela estava cheirando a quinte. Ela disfarçou, inventando que havia derrubado comida em si mesma, e pediu que não comentasse nada com os outros membros da família. A governanta Kim Jong-sun, que fora como uma mãe para Yeryun, tentou ao longo do tempo corrigir seus atos malignos, chegando até mesmo a ajudar a protagonista feminina, Han Seori, ainda que fosse tarde demais para Cha Yeryun. Já em seu quarto, a protagonista trancou a porta, aproximou-se de uma estante cheia de livros e puxou um deles, revelando uma passagem secreta. Entrando ali, ficou diante de um quadro coberto por anotações e linhas vermelhas. Um mapa dos acontecimentos que já haviam ocorrido e dos que ainda estavam por vir no drama. Ela analisava os últimos acontecimentos, a parte em que, após os resultados do teste de DNA, a mãe adotiva de Han Seori jogou quinte em sua cara. O fato de que os pais de Han Seori seriam contra o casamento. E lembrava-se de que logo as maldades da sua personagem começariam. Ela também se recordava do final planejado de Cha Yeryun. A tentativa de atropelar Seori. A falha ao tentar atirar nela e a frase absurda que Seori diria, fazendo a Yeryun se entregar e fosse presa. Obviamente, ela não pretendia seguir esses planos. Saindo da sala secreta, pensava em descansar um pouco, mas ouviu uma batida na porta. Era seu irmão, Cha Ye-bin, o protagonista masculino do drama, que veio até o quarto para perguntar se ela estava bem após o acidente mais cedo. Ele perguntou se aquilo tinha relação com Han Seori.
Ela congelou com a pergunta, mas então se virou, soltou um leve suspiro e respondeu que não se importava com ela e que não iria mais incomodá-la. Antes que pudesse terminar, a voz do irmão mudou, repetindo sempre a mesma frase. Essa não é sua fala, repita. Era uma lembrança clara de que ela não podia sair do personagem. 2 anos atrás, quando acordou dentro do drama, ficou em choque ao pegar o celular e ver onde estava. Jogou o aparelho no chão, quebrando-o. Nos primeiros dias, ficou trancada no quarto tentando raciocinar sobre o que estava acontecendo. Mas o celular começou a falar diversas frases, fazendo-a desmaiar repetidamente. Voltando à cena atual, ela disse que aquilo havia sido apenas uma piada, fazendo seu irmão voltar ao normal. Ela terminou dizendo que aquela mulher não entraria tão facilmente na família. Irritado, ele gritou para ela ter cuidado com as palavras. Ela apenas se afastou, pensando em como daria um jeito para que Chaeyeriun sobrevivesse. No dia seguinte, ela estava na sala de segurança, repreendendo os seguranças por terem deixado aquela mulher passar tão facilmente. Enquanto eles se desculpavam, ela soltou um suspiro, sabendo que aquilo não era culpa deles. Afinal, aquele mundo exigia que tudo se encaixasse no drama. Mesmo que algumas coisas não fizessem sentido, elas aconteceriam. Pediu que tivessem mais cuidado e saiu da sala. Mas não se afastou muito, até ouvir a voz de Park Eun-woo, o segundo protagonista masculino. Ele era o diretor do grupo Daeseo e também o noivo de Cha Ye-ryun. Era o típico galã que se apaixonava por Han Seori, mas seus sentimentos não eram correspondidos. Apesar disso, tornava-se frio com todas as mulheres por causa dela, e não era do tipo de dar sorrisos fáceis. Em silêncio, ela se perguntava por que ele estava ali, sorrindo de forma tão doce para ela. Ela o questionou, perguntando o que ele fazia ali. Rapidamente, ele respondeu que soube do que aconteceu com ela no dia anterior e quis ver se estava bem. Em seguida, convidou-a para tomar um café juntos. Quando ela estava prestes a recusar, ele pegou uma mecha do seu cabelo e insistiu para que passassem um tempo juntos. Ela se perguntou por que ele estava agindo daquela forma, mas finalmente aceitou o convite. Virando-se, mandou que ele se apressasse. Por algum motivo, aquele sorriso encantador tornou-se uma expressão sombria. A cena então muda para eles na cafeteria, conversando um pouco. Ela estranhava o comportamento dele, pois parecia que ele estava fazendo o papel de noivo. Naquele momento, era para ele estar babando pela Han Seori. Decidiu perguntar por que ele não iria se encontrar com Han Seori. Ele ficou surpreso com a pergunta, mas ela continuou, especulando que algo deve ter acontecido na família dela para que isso ocorresse. A expressão dele ficou completamente sombria. Ela notou a aura densa ao redor dele e se perguntou por que ele reagiu daquela forma à sua pergunta. Ele apenas respondeu que ela era mais importante e que poderia ver Seori mais tarde. Ela olhou desconfiada, mas se levantou e disse que voltaria ao trabalho. Ao se afastar, ele notou o rosto dela vermelho. Mas quando ela já estava longe, sua expressão voltou a mudar e ele murmurou: "Na próxima vez, e... com certeza." Enquanto caminhava pelos corredores, ela encontrou a subgerente Yu-jin. Ela rapidamente perguntou por que ainda não havia recebido os documentos da reunião da manhã. A subgerente explicou que não foi possível, pois uma das assistentes havia ido embora e os arquivos estavam no computador dela, que não conseguiu destravar. Nossa protagonista lembrou-se de que provavelmente a assistente que era a Han Seori havia sido chamada pelos pais adotivos, que eram contra o casamento. Então, perguntou que as informações também deveriam estar disponíveis para a equipe de desenvolvimento. A subgerente apenas respondeu que estava trabalhando para conseguir os dados. A protagonista deu um sorriso, sabendo que aquela situação favorecia a narrativa do drama. Todas as tarefas que ela deixava de lado acabavam sobrando para o resto da equipe. Com uma aura de poder, ordenou que a subgerente reunisse toda para a equipe de marketing, pois ela iria vê-los pessoalmente. Já estava na hora de atormentar um pouco Han Seori.
Quando ela chegou à equipe 3 de marketing, deu para notar o nervosismo dos funcionários. Ela perguntou onde estava Han Seori, e o chefe da equipe respondeu que ela estava ocupada com alguns assuntos pessoais. Cha Ye-ryun então repreendeu o chefe, dizendo que sem os documentos as outras equipes acabavam acumulando trabalho, e questionou se aquilo era aceitável aos olhos dele. Ele rapidamente pegou o telefone e tentou ligar para Han Seori. Ela então se dirigiu a Kim Hyun-jae, o segundo no comando, perguntando como estavam os projetos em que Seori estava trabalhando. Ele respondeu que estavam em andamento há um mês. Ela então questionou se alguém ali já havia atrasado um projeto por tanto tempo. Com uma aura sombria, concluiu que não haveria mais tratamento especial no futuro e que, da próxima vez, todos teriam que se responsabilizar pelas atitudes de Seori. O chefe do departamento comentou que ela não estava retornando as ligações. Cha Ye-ryun, então, perguntou quem assumiria a tarefa de resumir os documentos no lugar de Seori. Todos ficaram incomodados. Enquanto caminhava pela empresa, ela pensava que sempre haveria alguém para se responsabilizar pelas atitudes dos protagonistas, mas que pelo menos suas ações fariam Han Seori sofrer um pouco sem precisar atormentá-la diretamente. Por sorte, ela conseguia fazer escolhas diferentes dentro da história, mas sem mudar o enredo principal do drama. Como Cha Ye-ryun, ela fazia apenas maldades que não machucavam fisicamente, e seu objetivo era chegar ao final do drama para poder voltar à realidade. Caso não conseguisse sair daquele mundo, ela protegeria Cha Ye-ryun e se tornaria ela. Mais tarde, ao chegar em casa, ouviu um grito e entrou correndo, preocupada. Viu a governanta tremendo de medo ao olhar para o lado, onde diversas garrafas e taças estavam quebradas no chão. Ela ficou em choque com a bagunça e gritou por Cha Ye-bin, perguntando o que ele estava fazendo. Ele explicou que os pais de Han Seori se opuseram ao casamento e que a culpa era provavelmente dela. Ela apenas se virou e mandou que ele limpasse a bagunça. Ele continuou a culpá-la, perguntando por que ela teve que mudar. Ela parou e disse que o único que havia mudado foi ele, que revirou a casa como um louco. Ele ficou surpreso com a fala dela. Ela então entrou em seu quarto e ele sentiu o peso do que acontecera consumindo-o, murmurando. Desculpa. Ela estava jogada na cama, exausta, até ouvir uma batida na porta. Era Cha Ye-bin, se desculpando e dizendo que estava desistindo do casamento. Ela se sentou surpresa, mas quando abriu a porta, viu a imagem do irmão rindo e dizendo que tudo era mentira. De repente, acordou. Era apenas um pesadelo. Ela então se recordou de quando chegou naquele mundo e só saía do quarto por causa da família amorosa que Cha Ye-ryun tinha, já que, na realidade, ela não tinha família. Mas Han Seori chegou e destruiu aquela família. Fez um filho abandonar os pais, acabou com relacionamentos por causa de uma criança ilegítima e levou sua filha à prisão por tentativa de homicídio. Ela soltou um suspiro, pegou o celular e digitou o número da Uni, pois já era hora de começar as preparações. A cena muda para ela andando pela empresa, mais atarefada do que nunca. Ao virar um corredor, esbarra acidentalmente em um rapaz que diz ser entregador. Ele a ajuda a se levantar e se afasta, mas ela rapidamente o chama de volta. Ele congela ao ser chamado, mas entrega um acessório que havia deixado cair. Quando chega à sua sala, encontra a subgerente entregando os documentos da reunião. Cometa, por sua vez, avisa que tem uma pequena surpresa para ela. Ao entrar, ela vê algumas flores em cima da mesa com um cartão que dizia: "Você parecia bem ocupada esses dias, então tome conta da sua saúde." Eun-woo. Sua aura muda, sabendo que não pode baixar a guarda com aquele homem. Mas enquanto ela admirava as flores, Han Seori abre a porta com força, gritando seu nome com raiva, sem nenhum título de cortesia, culpando-a por seus pais não quererem que ela se casasse. Han Seori continuava perguntando o que nossa protagonista tinha feito desta vez. Cha Ye-ryun apenas respondeu para ela ter cuidado e manter a vida pessoal fora do trabalho. Han Seori continuava gritando, dizendo que Ye-ryun não ia separá-los. Nossa protagonista perguntou se ela tinha alguma evidência e, em seguida, se já havia terminado de fazer o próprio trabalho,
mandando que focasse nas responsabilidades dela e não deixasse os colegas se sobrecarregarem. De forma ousada, Seori perguntou se ela estava ameaçando, mas Cha Ye-ryun, de forma calma enquanto estava sentada em sua cadeira, mandou-a sair. Han Seori continuou gritando até que Eun-woo entrou no escritório. Rapidamente, Han Seori se jogou em Eun-woo. Cha Ye-ryun perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele respondeu que veio ver se ela havia gostado da cesta de flores. Seori, então, chamou a atenção para si, comentando sobre seu casamento. Ye-ryun estranhou. Eun-woo não deveria aparecer naquele momento, apenas na próxima cena. Mas decidiu não interferir. Quando Seori perguntou o que deveria fazer, ele respondeu: "Você deveria procurar outras formas de conseguir a aprovação deles. Não seja desnecessariamente rude com Ye-ryun." Ambas ficaram em choque, especialmente Ye-ryun, pois aquela não era a fala que ele deveria dizer. No roteiro original, ele deveria falar: "É simples, não se case. A pessoa que vai te fazer feliz está mais perto do que imagina." Ela então pôs as mãos na mesa, levantou-se e gritou para que saíssem. A cena mudou, e os dois estavam fora do escritório, sem graça. Quebrando o silêncio, Han Seori perguntou se ele estava com raiva dela. Ele parecia frio, mas se desculpou, dizendo que não queria vê-la chorando por causa do casamento. Ela suspirou aliviada e agradeceu por ele estar tentando desviar a atenção da Ye-ryun dela. Ele recomendou que ela fosse conversar com Ye-bin, talvez encontrando uma solução. Ela se despediu correndo, mas sua expressão doce mudou novamente. Enquanto isso, ela refletia sobre por que a fala dele havia mudado. Os personagens não podem mudar suas falas. Seus pensamentos foram interrompidos quando Eun-woo entrou novamente no escritório, dizendo que já era a hora do almoço. Ela se levantou, dizendo que estava cansada daquilo e que não queria que ele fingisse ser um bom noivo, já que o relacionamento deles era apenas de negócios e ele não sentia nada por ela. No drama original, essas palavras eram ditas pelo próprio Eun-woo. De repente, ele se aproximou, sussurrando ao ouvido dela que não queria isso, que não gostava de relacionamentos formais. Assustada, ela se afastou, mas então o encarou e decidiu jogar o jogo dele. Tocou seu queixo, aproximando-se, enquanto o chamava para sair para jantar. Alguns dias depois, em um restaurante, estavam nossa protagonista, Eun-woo, Han Seori, e seu irmão Ye-bin, todos juntos na mesma mesa. Nossa protagonista perguntou por que Ye-bin estava ali, já que ela havia convidado apenas Han Seori. Ele respondeu que estava ali para cuidar dela caso falasse algo maldoso. Então, ela perguntou a Seori se realmente tinha intenções puras de se casar com o irmão dela. Seori concordou, dizendo que não se imaginava com mais ninguém. Com palavras afiadas, nossa protagonista ordenou que Seori melhorasse seu comportamento dali em diante. Seori, confusa, não entendeu o que ela queria dizer. Cha Ye-ryun pediu, então, para que Seori parasse de se jogar em cima do noivo dela. Eun-woo se engasgou com o copo de água ao ouvir isso, enquanto Ye-bin defendeu Seori. Eun-woo perguntou por que ela dizia aquilo, já que nunca se importou de fato com essas coisas. Ela rebateu dizendo que estava apenas tentando ser a noiva dele. Com um olhar sombrio, ele disse que mesmo assim não havia pedido para ela confrontar Seori sobre isso. Ela suspirou, vendo que ele ainda não gostava de ver Seori em problemas, e percebeu consigo mesma que qualquer sinal de sentimentos que ele tinha por ela desapareceu naquele instante. Seori começou a perguntar por que estava sendo torturada e o que havia feito de errado. Cha Ye-ryun perguntou como estaria torturando-a. Seori então começou a listar. Desde o início, ela fora contra o casamento. Colocou-a contra os colegas de equipe por negligência no trabalho. Mas sua voz foi enfraquecendo à medida que falava, até ficar em choque consigo mesma. Nossa protagonista deu um leve sorriso ao ver que Seori finalmente percebia como era alguém egoísta. Então, decidiu ir direto ao ponto do jantar e entregou uma pasta com o teste de DNA, comprovando que ela e Ye-bin eram irmãos e não poderiam se casar.
Yunwoo perguntou por que ela estava dizendo aquelas coisas e como sabia disso. Ela explicou que havia enviado uma cópia para os pais adotivos de Han Seori. Yunwoo tampou a boca com a mão, levantou-se e se afastou. Nossa protagonista percebeu que ele sorria, mas pensou que ele estava feliz apenas porque sua amada não se casaria mais. Seori perguntou como ela havia feito aquilo. Cha Ye-ryun explicou que havia roubado uma escova de dentes que estava em cima da mesa de Seori e feito o teste de DNA. Depois disso, os dois saíram correndo do restaurante. Quando finalmente ficou sozinha, jogou a cabeça para trás, exausta, e falou consigo mesma que não deveria haver problema em ter contado sobre o teste de DNA, já que no enredo original não foi a personagem dela. Mas nas sombras, alguém a observava. A cena pula para ela chegando ao estacionamento, mas percebe Eun-woo esperando por ela. Ela se pergunta quais seriam suas intenções e por que ele não estava com Han Seori. Ela pergunta por que ele não estava com Seori. Ele responde que a viu e até a deixou chorar em seu ombro, mas que ela já havia ido embora. Em seguida, pede as chaves do carro dela para levá-la para casa. Ela hesita, mas acaba concordando. Antes de ligar o carro, ela se pergunta por que ele estava tão calmo, mesmo depois da bomba que ela jogou no restaurante. Decide perguntar diretamente por que ele permanecia tão tranquilo, considerando que ela era uma pessoa cruel. Ele se aproxima e diz que não acha que ela seja má. O rosto dela cora com a aproximação, e ela fecha os olhos, esperando ser beijada. Mas ele apenas coloca o cinto de segurança nela e volta ao seu lugar. Durante o trajeto para casa, continuam conversando normalmente. Ao chegarem, deparam-se com seu irmão, Ye-bin, alcoolizado, lamentando por não poder se casar com Han Seori. Enquanto ela se dirigia ao quarto, ele a para e pergunta se não haveria uma forma de o teste estar errado. Ela congela. Mesmo que pudesse, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Ela se lembra de um ano atrás, no inverno, quando Ye-bin a carregava nas costas pedindo desesperadamente para que ela não dormisse até chegarem ao hospital. A cena muda para ela deitada na maca, vendo seu irmão exausto ao lado de sua cama. Uma enfermeira entra e diz que vai chamar o médico para vê-la. Ela chama Ye-bin fazendo-o acordar, mas rapidamente pergunta por que ele agiu daquela forma. Ele, meio surpreso, responde que como não faria, já que ela estava desmaiada, e que ao invés de segurar suas emoções, deveria liberá-las. Enquanto ele continuava falando, ela começa a chorar, sentindo o carinho que nunca tivera na vida real. O afeto da família de Cha Ye-ryun, abraçando-a e se conectando com ela de uma forma que nunca havia experimentado. A cena corta para Ye-bin ajoelhando diante dos pais, recusando-se a se casar com Sun-hee, que ele nem sequer conhecia direito. Nossa protagonista fica feliz, pois ali o dorama estava apenas começando. Ela então o apoia a se casar com Han Seori. Quando os pais se afastam, Ye-bin se levanta com os olhos vermelhos, dizendo: "Você vai ser assim de novo?" Isso continua por 2 horas inteiras. Irritada, ela agarra a gola da camisa dele e diz que ele nunca se casaria com Han Seori, pois não combinavam nem um pouco. Ele se afasta, ajeitando a gravata, dizendo estar decepcionado. As lágrimas dela caem no chão, ciente de que suas falas já estavam definidas. Naquele momento, ela decide seguir o papel que lhe foi dado. A cena volta para o momento em que ele pergunta se não havia um jeito de aquelas informações estarem erradas. Ela respira fundo, lembrando-se daqueles olhos vermelhos, e afirma que não havia erro, e que estavam indo contar a notícia aos pais. Ele rapidamente pede para que ela não faça isso, para não ir tão longe. Mas são interrompidos quando a governanta anuncia que há visitas. Mesmo mandando-os embora, ele não se retira. Nossa protagonista pergunta quem era, e a governanta responde que era seu noivo. Uns minutos depois, do lado de fora, Ye-bin, sendo um irmão protetor, pergunta o que ele estava fazendo ali. Eun-woo responde que veio informar que Han Seori havia desaparecido. Nossa protagonista se recorda de que isso de fato acontecia no dorama. Após ouvir uma conversa dos pais, Seori fugia para Busan. Quando Ye-bin sai para procurá-la,
Eun-woo olha para trás com uma expressão estranha e diz que precisam conversar. Ao chegarem no quarto dela, ele começa a rir, mas de repente a risada para. Com os olhos afiados, ele a encara, e ela fica surpresa com o comportamento repentino. Ele se aproxima aos poucos e bate com a mão na parede ao lado da cabeça dela, perguntando: "Quem é você?"